Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, que tem apoio do Governo Federal, Prefeitura Municipal de João Pessoa e Lei Aldir Blanc. Nossa convidada de agora é a Mariana Brecht. Ela é design de narrativa sênior, trabalhou em projetos como A Linha, IUC e diversos projetos premiados internacionalmente. Mariana, desde já, eu agradeço por você ter aceitado o convite de estar aqui no VR Day, né? Com a sua palestra, a sua fala sobre design de narrativa, e espero contar com você em próximas oportunidades, sempre. Bom dia, Pri, bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito honrada de participar desse primeiro dia dedicado ao VR, que é uma mídia pela qual eu tenho muito apreço, na Paraíba, que é um lugar pelo qual eu tenho muito apreço, mal conheço, mas já curto pacas. Então, para mim é uma honra enorme, obrigada pelo convite. E, bom, a Pri já fez a apresentação, né? Agradeço demais. Então, bora lá falar um pouquinho de realidade virtual, um pouquinho de narrativa. Eu vou tentar fazer uma breve introdução às duas coisas e espero que vocês curtam. Então, a gente já está mostrando o slide, né, Pri? Sim. Beleza. Então, essa minha fala, ela começa com esse slide um pouco provocador, que é a realidade virtual entre o comum e o extraordinário, né? Por que extraordinário? Bom, acho que é talvez evidente, né? O VR, ele é essa coisa quase futurística, né? Que a gente acaba colocando na cabeça, a gente quase como acopla um novo órgão ao nosso corpo, né? Quando a gente está fazendo realidade virtual, parece uma coisa muito fora do comum. Mas, ao mesmo tempo, na minha visão, o grande objetivo do VR é causar um sentimento de familiaridade, é causar um sentimento de presença. Então, o VR vai estar sempre nessa linha tênue entre uma coisa completamente nova e extraordinária, incrível, e o familiar, o acolhedor, né? Porque quando a gente está pensando numa experiência para VR, a gente não pode colocar a pessoa numa situação, quer dizer, a gente pode, né? A gente pode tudo, mas talvez isso ameace o sentimento de presença, a gente colocar a pessoa numa situação completamente fora do que ela está acostumada. Ao mesmo tempo, se a gente só submeter a pessoa a uma experiência absolutamente corriqueira, sem trazer um pouco desse extraordinário, o VR talvez perca a sua potência, né? Então, para mim, pensar uma narrativa em VR, pensar uma obra em VR, é sempre estar navegando entre esses territórios, né? Acho que é importante falar também que tudo que eu vou trazer aqui é a minha visão, que eu tirei muito da prática, não trago verdades universais, trago apenas um ponto de vista. Então vamos lá, né? A gente vai fazer uma breve apresentação em que eu vou falar um pouquinho sobre VR como linguagem, VR, depois eu vou falar de VR como ofício, depois talvez a gente tenha tempo para algumas perguntas e trocas finais. Então vamos lá, para a introdução. Aqui eu trouxe algumas definições de VR, elas provavelmente estão escritas bem pequenininho e estão escritas em inglês, porque infelizmente ainda é muito difícil achar conteúdo escrito sobre VR em português. Mas eu trouxe aqui algumas do Jaron Lanier, que é considerado um dos pioneiros da realidade virtual, o pai da realidade virtual. E ele tem uma visão muito interessante sobre a mídia, e entre as definições dele, eu destaquei essa que é: a realidade virtual é uma forma de tentar propor mudanças no mundo real antes de você se engajar com elas, né? Isso eu acho que é uma regra que se aplica aos jogos de uma maneira geral, porque é uma mídia que coloca a gente numa situação diferente, que nos provoca, que nos coloca, né, em dinâmicas com as quais a gente não é confrontado no nosso mundo aqui tangível, né, no nosso mundo físico. Então, justamente por fazer essas interações, por agir de uma maneira diferente, a gente pode imprimir nessas mídias novos projetos de mundo. Aí eu vou dar um exemplo para ficar um pouco menos abstrato. Por exemplo, se eu resolvo fazer um jogo
em que a economia não é baseada em moeda, né? A economia do meu jogo não é baseada em moeda, é baseada em troca. Eu estou propondo um outro projeto de mundo, um projeto de mundo em que as coisas são, em que, né, a gente não está baseado em uma economia monetária. Então, os jogos são uma forma da gente testar esse projeto, da gente prototipar esse projeto, da gente ver o que a gente acha, e quem sabe, em um futuro, aplicar essa regra no nosso mundo real, tangível, né? É claro que isso tem seus limites, né? Mas, enfim, eu só gostaria de propor essa linha de reflexão, que é a que o Jaron Lanier também propõe para a gente. Então, vamos falar de uma coisa que é bem técnica, mas eu acho que é importante da gente entender antes de seguir, que é a coisa do 3DoF, 6DoF, né? Quando a gente fala de realidade virtual, a gente sempre vai ouvir, essa experiência é 3DoF, essa experiência é 6DoF, e parece uma coisa muito complicada, mas não é. DoF é um diminutivo para Degrees of Freedom, graus de liberdade. Quando a gente está falando de 3DoF, a gente está falando desses movimentos aqui, né? De rotação, só de rotação, né? Assim e assim. Então, quer dizer, se você se aproximar de um objeto, ele vai fugir de você, porque a obra não dá suporte a você se aproximar daquilo, né? A captura dela foi feita de uma forma que não vai dar esse suporte. Já o 6DoF, ela é capturada ou ela é construída de uma maneira que você pode ter dentro daquela obra os movimentos de rotação e translação. Então, você pode rodar a sua cabeça, né? Você vai ver em 360 graus, mas você também vai poder se aproximar, né? Então, acho que essa é uma distinção importante da gente ter. Por exemplo, a Linha, que passou no festival, é uma obra em 6DoF. A maioria, muitos dos vídeos, né, que a gente vê, nos quais a gente não pode interagir, são em 3DoF. Então, é isso. Mariana, uma dúvida, assim, Claro. para o pessoal de casa. Quando você vai fazer um roteiro em VR, um design de narrativa, tem alguma coisa específica que você precisa pensar em relação a ele ser 3DoF ou 6DoF, do ponto de vista de roteiro, do design da narrativa? Eu sei que o 6DoF vai ter, né, mais a imersão do corpo, assim, mas existe algum pensamento específico de alguma técnica, de alguma coisa que vá agregar valor a isso? Olha, o 6DoF, ele vai permitir a movimentação da pessoa dentro daquele ambiente, né? Então, o roteiro tem que levar isso em consideração. Por exemplo, a gente pode ter, se é uma experiência que me permite andar, ou que me permite, né, movimentar, encostar nas coisas, a gente tem que pensar que o público vai querer encostar nas coisas, vai querer interagir com esse ambiente. Então, não que seja uma regra, mas talvez seja interessante a gente propor objetos para o público interagir, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou no meu ambiente interagível, eu no mundo real, no mundo tangível, eu interajo com as coisas, né? No VR, não vai ser diferente, a gente mantém os mesmos reflexos. Então, é muito mais satisfatório para o público se a gente permite essa interação e se a gente conta uma história através dessa interação. Então, por exemplo, se eu coloco um livro ali, a pessoa vai querer pegar o livro, pegou o livro, beleza. Vamos supor que eu permito que ela olhe dentro do livro. Aí dentro do livro tem uma dedicatória. Pronto, já estou contando uma história sobre aquele universo, né? É um livro em que alguém fez uma dedicatória para outra pessoa, isso já começa a despertar umas perguntas. Quem são essas pessoas? Logo, quem são os personagens dessa história? Será que sou eu? Porque, de repente, eu estou incorporando um desses personagens, né? Que estão envolvidos na dedicatória do livro. Então, eu acho que a partir do momento que a gente está escrevendo uma obra 6DoF, a gente tem que levar isso em conta. E se é uma obra 3DoF, a gente talvez precise trabalhar mais essa ambientação, né? E deixá-lo mais interessante possível, para que mesmo que a pessoa não interaja, ela tenha uma experiência valiosa com aquilo, né? E eu até vou dar alguns exemplos, muitas obras em 3DoF fazem isso incrivelmente bem. Respondi sua pergunta, Pri? Muito bom.
Muito bom, sim. Legal. Bom, então, vamos lá, né? Uma obra em VR, ela pode ser imersiva e passiva. Ela sempre vai ser imersiva, né? Ela está sempre monopolizando o seu sentido aqui, da visão e da audição, né? Então, nesse caso, eu trago alguns exemplos que são ficções e documentários 360, como Some Ladies ou 4 Feet High, que eu gosto muito, e convido vocês a assistirem, porque eles são incríveis, são feitos por mulheres maravilhosas. O Some Ladies pela Céline Tricard e o 4 Feet High por uma realizadora argentina, que eu esqueci o nome, mas é muito legal também. Pode ser uma narrativa interativa, como a linha, né, que a narrativa se desdobre, você tem que interagir com ela, ou pode ser um jogo, como, por exemplo, o Pixel Ripped, que, né, o Wii U, o Beat Saber, que são jogos clássicos, né, que visam rejogabilidade e o entretenimento mesmo, e que também são super imersivos na realidade virtual, né? E aí aqui eu trago uma outra definição quer dizer, não é bem uma definição, né, mas é uma provocação da Noni Della Penha sobre a realidade virtual, que ela fala, e se eu pudesse te apresentar a uma história que você se lembraria com o seu corpo inteiro, e não só com a sua mente. E eu também me conecto muito com essa definição da realidade virtual, e com toda a visão da Noni Della Penha. Ela é uma pessoa muito interessante no meio. E o legal é que, como é uma mídia nova, todas as pessoas estão vivas e produzindo, né? Isso é muito legal. Eu vou falar muito rapidamente sobre as intersecções da realidade virtual, né? Porque, claro, existem obras feitas em realidade virtual pela obra, mas as funcionalidades são muitas, né? Então, junto com as redes sociais, né? Como a gente já ouviu falar muitas vezes do Meta, né? Da antiga Facebook, os jogos mesmo, teatro imersivo, esse é o exemplo que está nesse gifzinho, que é uma obra da Tender Claws, que é um grupo de teatro que faz essas obras imersivas incríveis, eles adaptaram Shakespeare para a realidade virtual, é maravilhoso. Inteligência artificial, jornalismo, como é o caso da Noni Della Penha, arquitetura, né? Porque, enfim, razões óbvias, você constrói uma casa no computador, coloca a pessoa dentro para ela já ter uma noção de como vai ficar aquele projeto. E muitas outras que eu certamente esqueci de colocar aqui, como saúde, enfim, né? Tem muitas e muitas intersecções. Aí, maneiras da gente assistir a realidade virtual, acho que talvez os principais expoentes sejam os festivais, né? Como o próprio VR Day. Coloquei uma lista aqui. As lojas, a gente tem a loja da Steam, da Oculus, da Viveport, plataformas de streaming e RBI, que são centros de exibição de VR, né? Que às vezes são fixos, às vezes são temporários. Eu coloquei aqui o Centerfy, que talvez seja o mais conhecido. Tá. Aí, dispositivos. A gente tem dispositivos, assim, né? Múltiplos para ver realidade virtual, desde um cardboard, que foi esse que eu coloquei aqui, que é aquele que você coloca o seu celular. Nesse caso, você só vai conseguir ver experiências 3DoF, né? Você, por motivos óbvios, não vai conseguir interagir com aquilo, mas tem experiências muito massa. Para cardboard, tem uma plataforma, espero que ela esteja online ainda, que chama Within, que tem vídeos incríveis para celular, né? Para ser visto em cardboard. Então, a gente tem consoles também, como o PlayStation, né? Que visam mais os jogos mesmo. Óculos de realidade virtual que se ligam ao PC, que estão um pouco morrendo, né? Porque são mais caros, você precisa ter um computador muito potente, tudo mais. E os óculos que a gente fala de standalone, que são esses tipo o Quest, o Pico, que você não precisa ligá-los a um computador, eles têm um processador próprio ali, e você já consegue se resolver com óculos mesmo. E que estão justamente democratizando a mídia por aí, né? São muito legais. Tá.
Aí vamos falar um pouquinho do VR como linguagem, né? Eu coloco esses verbos ser, estar, agir, porque, enfim, eu gosto muito de pensar a narrativa para VR por meio dos verbos, por meio de das ações, né? O que eu estou fazendo nesse mundo. Então, a gente está sempre sendo alguma coisa, estando em algum lugar e agindo de alguma forma, né? E eu acho que a gente responder essas perguntas em uma narrativa em VR, mas também em um jogo qualquer, é muito importante, porque a partir do momento que o player, que o usuário está perdido, que ele não sabe quem ele é, que ele não sabe como está a agir, ele desengaja, né? Ele desengaja emocionalmente da experiência, a não ser que isso seja intencional, que seja uma experiência de suspense, que realmente, que talvez o objetivo do player seja de descobrir onde ele está, beleza? Mas, a meu ver, precisa de uma intenção por trás. Bom, mais conceitos. Conceitos são importantes. Eu acho que é importante a gente ter esses conceitos bem claros quando a gente fala de VR, né? Porque é um emaranhado de coisas, e se a gente não tem esses conceitos claros para a gente, o diálogo acaba não tendo a qualidade que ele poderia, né? Imersão. Imersão nada mais é do que você monopolizar um sentido. Claro, segundo a definição que eu uso, né? Então, por exemplo, se você está na rua ouvindo música, você está imerso, seu sentido da audição está sendo monopolizado. O VR, ele vai ser imersivo sim ou sim, que ele está monopolizando o seu sentido, né? Como eu falei lá atrás. Imersão, é importante a gente diferenciar, não é a mesma coisa que presença. E eu trago a definição de um teórico que o sobrenome dele é Slade. Sou péssima com nomes, pessoal, como eu disse, definições trazidas da prática. Mas é isso aí. Então, esse teórico, ele justamente traz uma definição que serve muito ao que a gente faz, que é diferenciar a imersão de presença. Imerso, quando a gente está em VR, todo mundo está. Presente, talvez não. Porque se você está imerso numa experiência que é muito enfadonha, que não te provoca nenhuma emoção, que não consegue te colocar naquela situação, tudo bem, você vai estar com aquele negócio na sua cara, mas você vai estar pensando nos boletos que você tem que pagar, no que você vai fazer hoje à noite, ou seja, você não vai estar presente. Às vezes um livro, que é uma coisa muito mais analógica, que não vai monopolizar os seus sentidos, mas que tem uma história muito legal, que te pega, tal. Sei lá, um exemplo, Helena Ferrante. Você vai passar 4 horas com aquele livro no flow, sem, é, sem se dar conta que você está, né, que você tá há tanto tempo ali. Então, você está presente. Então, é bem importante fazer essa distinção. E não é porque a pessoa, assim, eu vou repetir isso muito, porque é muito importante. Não é porque a pessoa está imersa que ela está presente. Às vezes, pelo contrário. Se a gente está submetendo a pessoa a uma experiência desagradável em VR, ela vai estar muito mais ausente dentro da cabeça dela do que se for um livro chato, por exemplo, né? Interatividade é a gente agir de alguma forma que leve aquela história, aquela experiência para um lado ou para um outro. A gente tem uma agência, né, naquele... Não necessariamente que leve para um lado ou para o outro, mas a gente tem uma agência naquele universo que a gente está, né? A gente poder agir naquele universo que a gente está. Linearidade é um conceito muito mais ligado, talvez, para a narrativa, que é uma história linear, ela vai de um ponto A para um ponto B e só, né? É uma linha, 2 pontos. Uma história não linear, ela pode ter diversas outras formas, e ela também pode ir de um ponto A para um ponto B, mas às vezes ela se subdivide, né? Que é o exemplo nos games, por exemplo, tem subquests. Às vezes tem formas diferentes, você chegar do ponto A para o ponto B. Às vezes você pode sair do ponto A e você pode chegar no ponto B, C e D. Então, isso na narrativa é uma coisa bem, bem importante e a gente precisa trabalhar essa não linearidade de uma forma bem racional e esquemática, porque senão vira
enfim, uma árvore de opções muito maior do que nosso escopo permite. Eu estou falando um pouco rápido por causa do nosso tempo aqui, mas vamos junto. Não, tranquilo. Qualquer coisa vocês colocam em velocidade meia no YouTube, pessoal. Então, vamos lá, usuário versus espectador, né? Outra grande diferença de escrever para mídias interativas você está fazendo uma experiência orientada para um usuário, para um jogador, e você tem que pensar dessa forma, você tem que fazer o seu design dessa forma. Porque uma pessoa que está dentro de um jogo, de uma experiência em VR, se ela não entender o que ela tem que fazer, ela vai embora, não tenho dúvidas. Eu já fiz muito teste com o usuário, eu vi que isso acontece. Se você não está entendendo um filme, por exemplo, uma experiência que não é interativa, você fica e você, né, dá uma chance para aquilo, tenta fazer aquilo, espera até que aquilo faça sentido. Num jogo, não. Então, né, porque se você não sabe o que fazer, você simplesmente não consegue avançar. Então, isso é importantíssimo, né? Por isso que eu coloco essas perguntas aqui que a gente precisa sempre responder para o jogador, que é quem sou eu, onde eu estou, por que eu estou aqui, o que eu devo fazer, e como e quanto tempo vai levar, né? Enfim, a gente precisa dar alguma noção de percepção do tempo para esse jogador. A gente trabalha com design de emoções, então a gente tem que ter muito claro, desde o momento 1 do nosso, momento 0, menos 1 do nosso projeto, que emoção a gente quer causar naquela pessoa e trabalhar o design em cima disso. De novo, sempre testando e validando se aquela emoção está mesmo sendo causada, né? Porque às vezes eu acho que eu estou causando uma emoção de conforto, de bem-estar, e eu coloco a experiência para uma pessoa testar, mas, sei lá, aquele ambiente é escuro, ela não entendeu o que fazer, em vez de causar um bem-estar, uma situação acolhedora, eu causei ansiedade. Tá, eu preciso mudar alguma coisa no meu design. Então, os testes são importantíssimos. E testar com pessoas diversas, isso também é importante demais. Aqui um pequeno parênteses sobre ética, né? Eu não vou me estender muito, essa é uma discussão longuíssima. Se vocês se interessam... Super importante, né? Nossa, importante demais. Mas, enfim, é muito mais longa do que o tempo que a gente tem aqui. Eu só vou mesmo dar uma pincelada, né, para provocar vocês nesse sentido. Mas tem um jornalista que tem uma discussão muito interessante sobre isso, infelizmente em inglês apenas, mas é o Kent Bai, que tem o podcast Voices of VR. E ele tem muitos episódios sobre ética, ele estuda muito isso, ele fala de uma maneira muito completa e muito, muito ética, sobre ética, óbvio. Eu joguei um jogo assim, né, e saí um pouco enjoada. Ah, sim, não. Tinha muito movimento e... Uhum. Não, acontece muito. Eu acho que essa questão do enjoo é uma preocupação, assim, primordial no nosso design, porque é uma mídia, né, que mexe muito com o seu corpo. Então, se a gente não tá atento a isso, com certeza as pessoas ficarão enjoadas, principalmente se a gente está olhando para um público mais novato. E, a meu ver, o VR tem que estar sempre, o tempo inteiro, olhando para um público mais novato, porque a gente precisa expandir a base. Né? Então, enfim, aí nessa discussão ética, eu me pergunto a que a gente pode submeter os usuários, né? Muitas das experiências colocam o nosso corpo em uma situação, por exemplo, de violência, ou uma situação que pode gerar um gatilho. Eu não estou falando que a gente não pode fazer isso, ao contrário. Eu acho que a gente precisa explorar a mídia de diversas maneiras. Existe um público para esse tipo de jogo, então esse público também precisa ser contemplado. Mas, a meu ver, é sempre primordial a gente pensar que essas pessoas, as pessoas que vão entrar nesse tipo de jogo, nesse tipo de experiência, têm que ser avisadas do tipo de gatilho que essa experiência pode gerar, né? Então, se é uma experiência violenta, a pessoa tem que estar, assim, 100% consciente que é uma experiência violenta.
E isso tem que estar informado de todas as formas possíveis, né? Na loja ali da Steam, né? Dentro do óculos, a pessoa tem que talvez dar um okzinho, que ela está ciente. Porque, enfim, é muito mais intenso você estar vivendo aquilo com o seu corpo, né? Você vê um tiroteio na TV, e até você ver um tiroteio ali num jogo, né, 2D, de uma telinha, é muito diferente de você levar um tiro em VR, né? Uma outra sensação. Então, eu acho que esses avisos são fundamentais e a gente também tem que pensar as consequências no mundo físico, né? Então, por exemplo, quando eu estou jogando um jogo que eu estou muito imerso, que precauções eu tomo para que a pessoa não se machuque na vida real? Num jogo em que eu estou muito presente, né? Desculpa, mas assim, então que precauções que a gente toma para que a pessoa não, né, não bata numa mesa, não bata numa pessoa, isso também é fundamental. E aí eu coloco uma provocaçãozinha sobre a diversidade, porque eu acho que é uma área, eu sei que na área da tecnologia talvez seja uma das que mais tem diversidade, mas para mim ainda não é suficiente, tanto no público quanto nas pessoas que estão fazendo. E se a gente quiser alcançar um público mais diverso, que hoje, para mim, é uma questão estratégica do VR, se ele quer chegar em mais gente, ele tem que chegar em pessoas mais diversas, e sair de um nicho. A gente também tem que ter pessoas mais diversas fazendo realidade virtual, criando realidade virtual, né? Então, isso foi só um parênteses, mas eu convido vocês a pesquisarem sobre essa discussão, que é muito interessante. E aqui, eu tenho esse slide em que eu falo um pouco sobre o tipo de história que pode ser mais legal se contada na realidade virtual do que em outras mídias, né? Que são formas interessantes da gente aproveitar essa imersão que a realidade virtual dá para a gente. De novo, não é uma lista exaustiva, é uma lista da minha cabeça. Com certeza existem muitos outros tipos de história que são muito mais interessantes se contadas em realidade virtual. Eu até convido vocês a comentarem se vocês tiverem alguma ideia, né? Mas eu coloco aqui esses 4 casos que são a espacialidade, que eu exemplifico com esse curta, o Here, que mostra a história de uma casa ao longo de 500 anos. Então, você vai vendo a vida dessa casa, é uma experiência 3DOF, em que você vai vendo a vida dessa casa ao longo desses séculos, e é extremamente interessante, porque você justamente se sente naquele lugar, né? Então, é um uso do VR muito, assim, que realmente te faz sentir essa presença, né? Te faz sentir que você está ali. A ambientação, como é o caso do Gnomes and Goblins, que usa, né, dessas affordances do VR para criar um ambiente incrível, no qual você que é tão bonito, que é tão cheio de estímulos sensoriais que você, assim, pelo menos foi a minha experiência, né? Assim que eu coloquei o óculos, eu virei a chavinha e eu já estava presente ali naquele mundo, porque eu queria saber mais sobre aquele mundo. E a memória, que é o exemplo do Pixel Ripped, que o pessoal, de uma forma muito genial, criou através dos movimentos do corpo, brincou, né, com essa memória corporal, então te colocou numa situação em que você está vivendo uma situação da sua infância, que você tem que sua mãe ouve você jogando videogame, vem brigar com vocês, tem que desligar o videogame rapidamente, né? Então, por evocar esse movimento, já levou o pessoal para um lugar de nostalgia e causou esse sentimento de presença. Foi uma decisão de design muito boa. E a fisicalidade, né, que é justamente você usar o seu corpo, que é o Beat Saber, que muita gente até usa de academia, né, usa de esporte, que é um jogo de ritmo em realidade virtual que te provoca esses movimentos, né, e que, portanto, eles fazem isso de uma maneira que te coloca em um flow e te deixa muito imerso ali naquela experiência. Muito bom. E como estamos de tempo? Podemos caminhar um pouquinho para o
o fim. Para a conclusão? Beleza. Bom, então eu acho que eu só vou falar uma palavra muito rápida sobre o design de narrativas, né? Que querendo ou não é meu ofício. É claro que eu acabo falando de design de narrativas durante toda a minha fala, porque para mim o design de narrativas tangencia o design de emoção. E tudo que eu venho falando até agora é sobre esse design de emoção em realidade virtual. Mas aqui eu coloquei algumas atribuições do designer de narrativa e alguns pontos específicos do ofício, né? Que é um ofício em constante descoberta. Então, a gente está ali construindo o avião enquanto ele está voando, né? A gente está, ao mesmo tempo, agindo como narrative designers e inventando essa nova disciplina, como eu vejo, de novo, principalmente aqui no Brasil. É uma área que tem transversalidade com todas as outras, que pensa na coesão da obra, que se preocupa muito em atribuir significados às mecânicas. Então, aquele exemplo que eu dei do usar esse movimento, né, que o pessoal do Pixel fez, do Pixel Rip, usar esse movimento de desligar a TV para causar uma memória afetiva, isso é um design de narrativa muito lindo, né, que justamente justificou essa mecânica com um significado emocional. Faz a ponte entre o roteirista, a pessoa que escreve a história do jogo, e o resto da equipe. Tem uma relação muito próxima da galera de game design e mexe com, principalmente, mas não só, com essas ferramentas que eu coloquei aqui. O que você precisa saber? Que é uma área multidisciplinar, que você precisa ter muitas referências, e eu convido todo mundo que quer trabalhar com narrativa a ter referências diversas, e não só da área na qual você está trabalhando, que você vai estar sempre, o tempo inteiro, trabalhando em equipe. É uma profissão que é impossível você fazer sozinho, que exige muito dinamismo, que, por hora, ainda exige que as pessoas falem inglês, e, mais uma vez, é uma profissão que poderia ser mais diversa, né? Que poderia abraçar pessoas mais diversas. E aí, só para terminar com algumas perspectivas sobre a realidade virtual, algumas coisas muito interessantes, né, que estão surgindo aí no horizonte, são esses espaços sociais em realidade virtual, em que a gente interage com outras pessoas dentro desses mundos, como VRChat, Outspace, ferramentas de criação de mundo em realidade virtual, experiências de VR ao vivo, como a experiência que ganhou Veneza ano passado, Le Bal de Paris do Blancali, e eventos de VR, né, que sempre existiram, sempre existiram desde que existe a realidade virtual, e seguem existindo e seguem sendo uma ótima oportunidade de levar para o público a palavra da realidade virtual. Aqui algumas obras que eu acho muito interessantes e convido vocês a procurarem. Vou deixar rapidinho só para vocês printarem. Gravidade VR é uma obra brasileira, então... e o Lavrintos também, feita por 2 brasileiros. Convido vocês a assistirem, são incríveis. Eles vão estar aqui no VRD também, dando uma palestra. Então? Legal. Massa. Algumas referências de pessoas, textos, livros. É isso. Obrigada. Desculpa por ter me estendido, Pri. Nada, eu que agradeço, Mariana. É uma honra a gente estar recebendo você aqui no VRD. Foi uma palestra muito interessante para inserir as pessoas nesse segmento, né, com conceitos importantes, como você mesmo falou, é importante a gente estar frisando esses conceitos. Agradeço e espero contar com você na segunda edição do VRD. Com certeza, espero poder estar aí, presencialmente. Com certeza. E o pessoal de casa segue na programação do VRD, que tem muita coisa boa aí para vocês assistirem. Com certeza. Obrigadão, Pri. Parabéns pelo projeto. Obrigada, pessoal, por terem assistido e até a próxima.